Como identificar e trocar a fonte queimada do computador ao ligar o computador e perceber que nada acontece? Muitos pensam em problemas complexos na placa-mãe ou processador. Contudo, um dos motivos mais comuns para o PC não funcionar é uma falha na fonte de alimentação. A identificação e substituição desse componente causam dúvida em muitos usuários. MJ Soluções, referência em assistência técnica em Ubatuba, já atendeu inúmeros casos em que o diagnóstico rápido da fonte fez toda a diferença. Saber reconhecer e agir diante desse tipo de pane pode evitar prejuízos maiores. Principais sinais de fonte queimada ao se deparar com um computador que não liga ou apresenta comportamentos estranhos. A desconfiança sobre a fonte surge quase automaticamente. Entre os indícios mais frequentes que sugerem uma falha, destacam-se: o computador não liga, mesmo conectado à tomada. Luzes do gabinete piscam e somem rapidamente. Ventoinhas tentam girar, mas param logo em seguida. O PC desliga sozinho ou reinicia em momentos aleatórios. Cheiro forte de queimado ou barulhos incomuns vindos do gabinete. Sinais de superaquecimento localizados próximos à fonte. O técnico do MJ Soluções afirmou que muitas vezes, uma simples oscilação na rede elétrica é suficiente para comprometer a fonte do computador. É comum também observar que outras peças do computador deixam de funcionar corretamente ou apresentam instabilidade, indicando que a alimentação elétrica não está sendo fornecida de modo contínuo e seguro. Quando há cheiro de queimado vindo do computador, a fonte deve ser desconectada imediatamente para evitar danos adicionais. A leitura detalhada sobre sintomas e causas pode ser ampliada no conteúdo Problemas na fonte do computador, disponível no site da MJ Soluções. Como testar a fonte de forma segura? Apesar de ser possível realizar alguns testes sem grande dificuldade, é importante ressaltar: manusear a fonte exige cautela, pois há risco de choques elétricos. Quem não possui experiência pode procurar uma assistência técnica como a MJ Soluções para evitar acidentes. Para os que ainda assim preferem tentar avaliar a situação por conta própria, há etapas básicas seguras que podem ser seguidas. Certificar-se de desligar o computador da tomada e aguardar alguns minutos antes de qualquer procedimento. Desconectar todos os cabos ligados na fonte e verificar sinais externos de danos, como estufamento de capacitores ou marcas de queimadura. Realizar o teste do jumper. Apenas se sentir confiança. Unir os fios verde e preto do conector principal da fonte com um clipe, recolocar na tomada e verificar se a ventoinha da fonte gira. Esse teste vale apenas para modelos ATX. No entanto, esse teste só indica que a fonte liga, não garante que esteja fornecendo energia regular. Há fontes que ligam, mas não sustentam carga real. O uso de um multímetro para aferir as saídas de tensão pode dar um diagnóstico mais preciso. Quem deseja conhecer melhor como escolher um bom serviço de assistência pode encontrar orientações detalhadas em Assistência Técnica de Informática. Como escolher a melhor tipos de fonte e compatibilidade com seu PC no mercado. Existe uma variedade significativa de fontes de alimentação. Escolher a correta exige atenção a detalhes como potência, padrão de conectores e qualidade de fabricação. Fontes ATX são as mais comuns em desktops modernos, contando com múltiplos conectores e recursos de proteção contra surto. Fontes SFX e TFX, aplicadas em gabinetes compactos, exigem verificação cuidadosa das dimensões. Fontes com certificação 80 Plus, bronze, gold, etc., indicam maior estabilidade da corrente elétrica e uma operação mais segura a longo prazo. Compatibilidade não se resume ao encaixe físico. A potência precisa ser suficiente para alimentar todos os componentes do sistema. Adicionar placas de vídeo ou outros periféricos sem avaliar a fonte pode sobrecarregar o componente. Para dúvidas específicas sobre sinais de incompatibilidade e potências adequadas, o artigo Quando trocar a fonte do computador. Sinais de que ela pode estar falhando aprofunda o assunto. Quando vale a pena trocar a fonte? Trocar a fonte nem sempre é automático. Em computadores mais antigos, por exemplo, o custo pode se aproximar do valor de um equipamento inteiro mais simples. Já em setups gamers, servidores e ambientes de trabalho, a troca rápida evita prejuízos maiores. Segundo a equipe da MJ Soluções, o indicado é avaliar tempo de uso e idade do equipamento. Custo da nova fonte em relação ao benefício para o PC se outros componentes também foram comprometidos em caso de surto elétrico ou queda de energia. Se o modelo da fonte é fácil de encontrar e instalar. Se há intenção de realizar upgrades futuros, como instalar placas de vídeo mais potentes.
A substituição imediata é a melhor opção quando há cheiro forte de queimado, funcionamento intermitente ou se a fonte não liga de jeito nenhum. Nesses casos, evitar gambiarras é fundamental. Nem sempre vale a pena tentar o conserto de uma peça já comprometida. Fontes danificadas podem afetar outros componentes do PC, como placa-mãe e HD, ampliando os custos de reparo. Se a fonte está em garantia ou foi recentemente adquirida, o fabricante normalmente deve ser acionado. No entanto, para fontes antigas, trocar por um modelo novo costuma ser a escolha mais segura e simples. Dicas para prevenir queima de componentes. Prevenir o problema é sempre o caminho preferido, e algumas atitudes aumentam a vida útil do equipamento. Utilizar estabilizador ou filtro de linha de qualidade. Nunca ligar o computador diretamente na tomada. Evitar sobrecarga de tomadas com muitos equipamentos ligados ao mesmo tempo. Realizar limpezas periódicas e manter o ambiente livre de poeira, que pode obstruir ventoinhas. Fazer manutenção preventiva, verificando o funcionamento da fonte e do hardware periodicamente. Observar sinais de aquecimento excessivo e, se necessário, trocar a pasta térmica. Veja como trocar pasta térmica do notebook. A equipe da MJ Soluções ainda sugere atenção especial nas épocas de tempestades com raios e picos de energia. Desligar o computador nesses momentos pode evitar danos irreparáveis. Conclusão: identificar e resolver uma fonte com defeito é uma tarefa que pode evitar gastos elevados e perda de dados. Um olhar atento para os sintomas, aliado a decisões seguras na hora de testar ou trocar a peça, mantém o computador funcionando e protegido. Quando houver dúvidas sobre o diagnóstico, contar com a experiência de técnicos certificados faz diferença. Para ver valores médios de conserto e comparativos, acesse a página com valores de conserto de computador. Agendar sua manutenção ou conhecer outros serviços oferecidos pela MJ Soluções pode ser o passo ideal para garantir que seu computador continue sempre ativo, protegido e atualizado. Perguntas frequentes sobre fonte queimada. O que causa uma fonte queimada no PC? Geralmente, as principais causas são oscilações ou quedas de energia, sobrecarga na tomada, excesso de poeira e má ventilação dentro do gabinete. Também é comum a fonte apresentar problemas por envelhecimento dos componentes internos ou uso inadequado do equipamento. Como ligar aparelhos de alta potência juntos na mesma rede elétrica? Como saber se a fonte queimou? Os sinais mais apontados são: computador que não liga, ausência de ruídos de ventilação, luzes do gabinete apagadas e cheiro de queimado vindo do PC. Teste simples, como o do jumper ou medição com multímetro, podem confirmar a suspeita, mas o atendimento especializado é sempre o caminho mais seguro. Quanto custa trocar a fonte do computador? O valor depende do modelo do computador e da qualidade da nova peça. Fontes básicas custam menos, enquanto os modelos para computadores gamers ou workstations podem ter preço mais elevado. Acesse o conteúdo sobre valores médios por tipo de defeito para informações atualizadas. Vale a pena consertar fonte queimada? Em casos de dano simples como troca de ventoinha pode compensar. No entanto, quando há queima de componentes internos ou curto-circuito, o ideal é substituir por uma nova, especialmente se a fonte já tem uso prolongado ou apresenta risco à segurança do equipamento. Onde comprar fontes de qualidade para PC? Fontes de qualidade podem ser encontradas em lojas especializadas em informática, tanto físicas quanto online. Sempre busque marcas recomendadas e prefira assistência de empresas com reputação no mercado, como a própria MJ Soluções, que orienta sobre compatibilidade, instalação e manutenção do equipamento. Se inscreve no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.